encontro maravilhoso aqui. Olá, nossa convidada Maria Alice Campos. Olá, nossa querida Carla Barbosa Rocha, nossa companheira aqui das sextas-feiras. Sejam bem-vindas, que bom, todos juntos aqui, mais uma vez. Olha, eu acho que devíamos estar juntas mais vezes. Olha, eu também. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, não é isso, Eliana? Muito obrigada pelo convite, esse convite maravilhoso, né? De casa. É reunião caseira hoje, né? Reunião raiz. Pois é, hoje é reunião raízes de Fátima aqui. Verdade, verdade. Você pode Como fazer isso agora numa cozinha, com chazinho, biscoitinho, não? E concordo com a Carla, temos que fazer isso mais vezes. E o nosso tema hoje é tão especial, não é? Mas nós temos a nossa pergunta clássica, que é sempre a Carla que faz. Carla, te dou a palavra, então. Pronto, que é exatamente, e acho que as pessoas que nos estão a ouvir já estão habituadas a que seja eu a fazê-la e que a pergunta seja esta. Para quem não conhece, quem é a Maria Alice? Bem, a Maria Alice Campos é jornalista, escritora, sou filha de portugueses, vivo já desde 2014 em Portugal, que é a terra da minha mãe e dos meus irmãos e dos meus avós. Nasci no Brasil, pelo sotaque, logo se percebe. E sou, acima de tudo, eu sou uma peregrina. Eu sou uma peregrina na Terra. Eu espero que é o caminho do céu. Como diz a Lúcia, sim. Eu espero. Então, eu sou uma pessoa que eu trabalho com muitas áreas ligadas à área de desenvolvimento de projetos de economia criativa, estudo comunicação, estudo jornalismo, né? Nesse momento eu estou estudando na Universidade do Minho, estou no meu doutoramento. E acima de tudo, eu sou uma pessoa que faço, né, um pedacinho ali de coisas do Raízes de Fátima, principalmente na área de peregrinação. Porque de comunicação e de peregrinação, né? Às vezes acontece, é mais de comunicação, às vezes acontece os peregrinos. Porque, acima de tudo, tem existe essa minha relação com a peregrinação, né, desde casa, né? Meu pai foi peregrino de Fátima, e então meio que veio assim, né, meio que genético essa coisa das peregrinações. E, acima de tudo, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tô aqui para aprender, né? Eu sou uma aluna sempre, né? Estudar sempre, né? Aluna da vida, de tudo. Esta sou eu. Esta estou eu neste momento, né? Porque amanhã eu posso estar outra coisa. É verdade. Então, vamos entrar então no tema desta nossa conversa hoje, então, já que vamos falar sobre peregrinação, afinal, o que é peregrinar? O que é uma peregrinação? Peregrinação é uma coisa que já acontece há muitos séculos, Eliana. O ser humano, ele já há muitos séculos, ele sai de um determinado local com meta, né? Geralmente uma meta espiritual, uma meta religiosa, aonde ele vai alcançar essa meta em prol do seu próprio desenvolvimento espiritual. Então, peregrinar, acima de tudo, é uma busca. Há pessoas que vão para essa busca conscientes que se trata de uma busca espiritual, ou seja, tem uma meta, normalmente essa meta é uma cidade ou é um templo, como no caso de Fátima. E há pessoas que vão para o caminho que ainda não perceberam que elas estão a fazer isso e acham que estão a fazer por desporto ou por melhorar, sabe, para ficar mais fora da agitação do dia a dia. Mas a peregrinação, acima de tudo, é um estar consigo, né? Estar com o nosso interior, que nada mais é do que estar também com Deus. Então, peregrinar, acima de tudo, é isso, é uma busca, é estar em direção a algo que vai nos trazer um desenvolvimento, um crescimento espiritual para nós, né? Não é para os outros, porque você às vezes tem 10 pessoas num grupo e cada pessoa tem um caminho diferente, apesar de estarem no mesmo trilho ali, no mesmo trecho, no mesmo instante. Nossa, essa questão que você comentou de sair de um lugar e chegar a outro, né, Carla?
Sim, mas é interessante e é bom que se faça referência a isso, o pormenor e aquilo que faz a diferença de uma peregrinação para uma caminhada, que é precisamente este lado espiritual. E o estar a ouvir a Maria Alice a falar disto faz-me lembrar, por exemplo, as pessoas que por não serem católicas dizem eu não tenho fé. Mas todos temos fé, Todos temos não fé. é? Um bebê acabado de nascer, quando tem fome, chora porquê? Porque tem fé que se chorar alguém lhe vai dar de mamar, Exatamente, não é? exato. Não é o ter fé não faz de nós católicos, não é por. Como é que eu hei de explicar isto de uma forma mais simples? O ter fé todos nós temos, porque acreditamos em algo. Por isso, fazer Exato. caminhadas todos nós fazemos, peregrinação nem todos. Pois, mas Acho, o que acho que me consegui acontece é que tem explicar. algo. Eu te entendo, Carla, mas é que você tem o peregrino, que é uma pessoa consciente, que ele está indo num espaço de peregrinação. E há pessoas que descobrem isso no meio do caminho. Porque acontecem umas coisas muito mágicas dentro do caminho. Há pessoas que nunca imaginaram fazer determinados percursos e, de repente, elas são sensibilizadas, elas são tocadas, há uma energia especial. Mas eu acho que tudo isso tem muito a ver com o tempo. É que às vezes nós acreditamos que as coisas têm que acontecer no nosso tempo. E o tempo de Deus é um tempo diferente. Não é uma questão de religião, é uma questão de fé, de acreditar que existe algo acima de nós, mas acima de tudo é o nosso tempo. Às vezes a gente não Exato. está ainda Sim, preparado para aquilo. mas é Mas exatamente tem, isso. sabe, o caminho tem é isso. Você já E fez o caminho é esse clique que faz o mudar de uma caminhada para uma para uma peregrinação. peregrinação. E eu já vi isso acontecendo no caminho. Eu já vi pessoas estarem ali muito conectadas com a questão da matéria, ou seja, eu estou aqui porque é uma caminhada de longa direção. Isso acontece, tem alguns caminhos que isso acontece mais. De fato, é mais difícil. A gente vê muito isso na parte turística, por exemplo, do Caminho de Santiago. Há muitas pessoas que fazem o caminho de turismo, mas sabe que tem uma hora que dá um clique. Há casos de pessoas que estão no meio do caminho e de repente elas são. É uma coisa assim muito mágica, acontece algo muito diferente, mas eu acho também que é o tempo dela, sabe? É o tempo dela mudar essa chavezinha. E eu acho que isso tem muito a ver com essa energia do caminho, com essa convivência, com os espaços. Porque, independente, às vezes você está com 30, 40 pessoas. Eu já tive grupos com 12, com 13, e já tive uma vez a experiência de estar com um grupo de 30, e há pouco tempo até tive um grupo maior, mas o que acontece é que, assim, há momentos em que você consegue ficar sozinho. E é nesse momento que ficar sozinho que de repente faz assim, ou de repente você está com alguém, acontece alguma coisa e você faz uau. É uma coisa muito diferente, né? E isso acontece com as pessoas de um modo geral. E eu acho que o caminho tem acima de tudo, peregrinar tem essa coisa do caminho, né? Mas óbvio que quem vai para uma peregrinação às vezes não vai para a peregrinação apenas para pagar uma promessa, porque isso tem que ficar muito claro. A peregrinação não é um espaço só de promessa, a peregrinação é um encontro espiritual. Há algumas pessoas que fazem promessas em relação a isso, por causa dessa energia mais fortalecida, ou seja, eu vou para este caminho, né, me doar a isto para mostrar minha gratidão pela minha bênção. Né? Mas, por exemplo, eu posso chegar e dizer assim, eu vou fazer uma gratidão, vou fazer umas ações junto com as irmãs da congregação tal, mas eu não virei irmã, eu só fui lá fazer um trabalho, ajudar ali alguma coisa, entende? Então, é um pouco isso que a gente tem que perceber que há coisas muito sensíveis, mas quem vai para um caminho é porque já está sentindo, o caminho chama, sabe? Tem uma coisa estranha, assim, o caminho chama a gente, né? A gente começa a sentir uma coisa e a gente tem que ir. Primeira vez que eu fui, foi mais ou menos assim. Sabe aquele negócio de que eu tenho que ir, todo mundo me chamando de maluca, maluca. Eu vou sozinha. Eles diziam, eu vou sozinha. Era verão e eu disse, eu vou. E os meus primos me chamavam de a grande maluca. É, grande maluca. É, moça, é, grande maluca. Já fui para Fátima? Não, mas vou. E aí ficava, sabe? E eu tive muito. Teve uma época que eu tive no início, assim, eu acabei ficando com um pouco de receio de ir para o caminho a primeira vez. E eu fui, minha primeira vez foi sozinha, tá?
porque eu escutava as pessoas dizer para mim isso, né? Que eu era maluca de sozinha caminhar. Mas foi a melhor experiência que eu posso te dizer que aconteceu. Foi o meu primeiro caminho, foi o caminho de Fátima, pela ligação que eu tenho com meu pai. Meu pai era peregrino de Fátima, e depois eu até posso contar essa história, mas essa questão dessa mudança de chavezinha, sabe? Ela acontece, é um negócio impressionante. Imagina, eu nunca pensei em morar em Fátima, eu moro em Fátima, gente. Olha a janela ali, janela da Fátima. É uma conversa com santuários, né? A Maria Alice está mesmo perto. E Maria Alice, você está aqui comentando que tão bonito, tudo tão bonito, mas fica essa pergunta, né? Para sair de um ponto e chegar a outro. E como se faz essa escolha? Porque são tantos caminhos possíveis, não só para Fátima, mas tantos caminhos no mundo, não é? De peregrinação. E essa escolha do caminho? Eu acho que ela é uma escolha muito pessoal, sabe, Eliana? Porque tem aquela coisa no meu caso, eu já conhecia a Fátima, eu já tinha vindo a Fátima várias vezes. Todas as vezes que eu vinha a Portugal, eu vinha a Fátima. Porque eu tinha eu sentia no meu coração uma vontade muito grande, porque eu escutava as histórias como eu te falei, eu era criança. E a minha mãe falava, quando era dia de Fátima, ela dizia assim, seu pai era devoto de Fátima, né? E seu pai fez o caminho de Fátima. Aí minha mãe contava as histórias da gravidez. Teve o que acontece é o seguinte, é que a minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha, primeiro filho. Minha mãe teve um parto muito difícil, ela ficou muitas horas. E o médico ficou com receio da minha mãe morrer e da minha irmã também. E aí meu pai, na hora do desespero, ele diz assim, Nossa Senhora de Fátima, se a minha esposa e minha filha sobreviverem, eu vou todos os anos a Fátima a pé. E ele fala isso porque ele já devia ver outras pessoas a fazerem isso, porque já era cultura ir a Fátima a pé, porque ele tinha ali alguma coisa que já devia vir da minha avó e tal, da minha avó paterna, né? Minha avó materna também vinha a Fátima, né? Curiosamente, a minha mãe vinha a Fátima quando era criança, mas aí, quando meu pai faz aquilo, entende? Ele cria ali um elo e ele passou a vir todos os anos. Então, quando a minha mãe contava essas histórias em casa, e quando ela contou da vez... E minha mãe vinha de carro de apoio, né? Não sei, o cara imagina, né? Assim, olha, eu vou fazer o caminho, né? Marido é ótimo. Eu vou fazer o caminho, mas eu preciso de um carro de apoio para ser você, amor. Então, a minha mãe vinha atrás dele com o carro, e aí a segunda gravidez da minha mãe, olha que coisa fantástica, a minha mãe passou a vir, 3 anos depois ela fica grávida de novo, e meu irmão nasceu de normal, a minha irmã nasceu de fórceps, a minha irmã não teve nada, sabe? A minha irmã teve um problema que ela usou, inclusive, durante um tempo, um aparelho daqueles pro ombro, porque ela foi puxada pelo ombro. Mas a minha irmã já está reformada, é enfermeira. E aí, o que acontece? Meu pai passa a vir, minha mãe passa a vir de carro de apoio. Minha mãe fica grávida do meu irmão e o parto do meu irmão é normal. Minha mãe disse que não sentiu nada. E minha mãe era o carro de apoio. Nossa Senhora deve ter dito assim, ela está de carro de apoio, vou facilitar a vida dela dessa vez, peraí. Não precisa pedir nada antes, não. Isso é curioso, porque às vezes as graças vêm sem a gente pedir. Não, a gente está tão agradecido pela nossa vida, agradecido pelo aquilo que nós fazemos e fazemos a nossa parte no caminho, que aí as graças acabam vindo, às vezes mesmo sem a gente pedir. E foi isso que aconteceu. E aí minha mãe me conta as histórias, porque parece que um carro de padre bateu no fundo do carro da minha mãe, e aí ficaram todos preocupados porque ela estava grávida do meu irmão, aí trouxeram ela para a Fátima, e aí eu sei que fizeram um monte de coisa, minha mãe ficou super... E ela não teve nada. E teve parto normal. Então as histórias eram contadas em casa, e eu tinha aquilo muito forte em mim, né? De estar em Fátima, de presenciar um pouquinho da história da minha família também, né? E com isto, quando eu vou para o caminho a primeira vez, é muito isso, é porque eu estava indo muito agradecida pela minha vida. Para mim, ir para o caminho era um momento de ser peregrina. Eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo ali, Carla. Quando eu entrei no caminho, eu senti uma necessidade, sabe, Li? Eu senti que eu tinha que sair de Lisboa e que dessa vez eu tinha que ir a Fátima a pé.
E eu senti aquilo muito forte em mim. Então, quando você me pergunta como é que é isso, é um negócio que é inexplicável. Quando a gente entra no caminho, e aí aconteceram várias coisas comigo no caminho, né? E tudo foi uma experiência tão forte, tão impactante, que depois eu chego e vou escrever um livro sobre isso, né? Escrevi o livro em 10 dias. Eu digo, teve muitos anjinhos ali que sentaram comigo na sala, e ele brinca, né? Ou seja, a Maria está aqui, mas está em inglês, esse aqui, em português Não. também. Mas Não, foi agora 10 dias. Olha, Carla, peraí, você é escritora. Desculpa 10 dias interromper, para mas escrever um livro. Vamos combinar. Aqui, seja Maria. desculpa interromper, mas vocês, a nível de produção desta conversa, são excelentes. Tu mostraste a versão em inglês e a Eliana em português ao mesmo tempo. Quem não percebeu, faz favor. Mostra aí, Eliana. É preciso ver que isto é possível ler em todo o mundo. E Vamos tem colocar aqui peregrino. o link na descrição de acesso. Olha, eu vou falar para vocês, esse livro, ele entrou na última versão do nosso curso do 13 Lições de Fátima como bônus. O povo parou de fazer o curso para ler o livro até o fim. Nós temos encontros semanais, não é? Naquela semana, ninguém tinha visto o curso, porque todo mundo ficou lendo o livro. É assim que foi, lógico, né? Aí falamos do livro, mas é interessante. O livro começa e é difícil de largar, realmente. 6 dias demais. Está à venda na Amazon. Aproveita para terminar, tem que fechar, né? Uma venda na Amazon. Pode comprar também em e-book, tá? Em qualquer loja Amazon. Tem e-book, tem a capa molinha, tem a capa dura, que é mais, né, para as pessoas que gostam da coisa mais. Mas quem gosta só do conteúdo, só pode comprar o e-book. Olha, mas eu fico curiosa esse livro. Por quê? Porque eu escrevo desde meus 20 e poucos anos. Eu sempre gostei muito de escrever. E escrevi para teatro, tive espetáculos meus montados e que foram para festivais de teatro nacional no Brasil. E eu gostava muito de escrever. Escrevia guiões para roteiros. Ganhei 4 prêmios com roteiros meus que depois foram produzidos. Então, ou seja, eu gostava de escrever, mas eu tinha muito medo de escrever livro. E eu estava terminando um romance. Eu tinha um livro pronto sobre comunicação com um amigo meu jornalista no Brasil. E eu estava terminando um romance que eu não sabia como é que eu terminava. Eu disse, meu Deus, eu não sei como é que eu vou terminar esse livro. E, curiosamente, quando eu estou subindo ali aquela Serra de Aires e Candeeiro, serra que depois de um tempo, eu morei um tempo, porque a serra é perto da casa da Eliana, teve um período que eu vim para Fátima, que eu morei lá perto da Serra de Aires. Só que do outro lado, vindo de Lisboa, é muito mais alto, né? Eu subindo a serra, 5 horas da manhã, aquele escuro ali, aquele frio, e eu subindo lá feliz, no meio da serra, sozinha. E de repente, sabe o que vem a história toda do final do livro. Veio assim, tchum, e eu levei um susto. É tipo assim, eu ganhei um presente ali, a minha mente fez tum, e eu disse, eu sei como é que eu vou terminar o livro. E aquilo para mim foi tão impactante que eu disse, gente, o que é isto? Como é que pode? E quando eu chego lá em cima, e eu sabia que atrás de mim vinha um casal de alemães que estavam dormindo no mesmo alojamento que eu, na igreja de Monsanto. Então eu estava mais tranquila porque eu sabia, uns 15 minutos atrás de mim tem gente, né? Então, ou seja, então eu posso ir sozinha, 5 da manhã. Mas passei medo também, teve uma hora que eu levei morri de medo de andar sozinha naquele trecho ali de Monsanto mas depois passou. E na subida da montanha eu já estava tranquila. Mas quando eu soube a serra, e quando eu chego lá em cima, eu só fiz uma coisa, eu gritei, eu fiz Olha, curioso. Mas para quem não conhece o caminho, é mesmo de fazer isso quando se acaba de subir a serra. Eu não fiz ainda o caminho todo, fiz essa última etapa e a serra é a prova de fogo. Poderosa. Eu vou aproveitar o momento para partilhar umas fotos, então, para quem está nos acompanhar ter uma ideia do que nós estamos a falar. Até tem uma parte de uma pequena subida na serra. E tem muito engraçado, Carla, porque eu subi e depois, 10 minutos depois eu parei, porque depois de subir a serra tem um lugar ali que a gente descansa e tal, e eu só ouvi a alemã gritando assim, uhul! Eu disse, eu disse, eu não fui sozinha, né? Mais alguém. E quando eu subo com os grupos, né? E quando eu chego lá em cima, eu digo para as pessoas, grita! E as pessoas olham para mim, tipo, mas eu vou gritar? Grita, faz qualquer coisa. E as pessoas gritam. E de repente sai uma felicidade assim também, né? É uma libertação, né? É uma conquista. Exatamente. Porque a subida, a gente não está habituado. As pessoas, quando vão subir, tem esse trecho da serra, quando a gente sai de Monsanto, chega ali no Covão do Feto, antes de Linde, que as pessoas não sabem que a gente vai subir pelo meio da serra, é uma trilha.
E só Pelo dá meio para ir da para ali a serra pé. e não, para o meio da serra e nem pensar em 2 a 2, vais em fila, Não, é um em porque não tens filinha. espaço para 2 pessoas. E as pessoas se assustam. Quando as pessoas olham aquilo e se assustam, eu digo assim: calma, vai devagarinho, vai olhando, olha a pedra, olha aquilo ali, olha onde ver. A gente vai fazendo Cheira umas um coisas que as bocadinho de pessoas. alecrim para ganhares fogo. Mas é uma beleza. Quando nós estamos ali naquele meio da serra, não sei se a Carla teve essa sensação. É de uma beleza, é de uma paz. Sabe que eu vi umas imagens da época da Cova da Iria, na época dos pastorinhos, e aquela região ali faz lembrar muito. E de repente você faz essa conexão e você fala assim: nossa, o que é isto? Né? E eu não aconselho a subir o horário de meio-dia. Eu já subi ali No meio-dia, verão, 1 hora né? da Meu Deus. tarde, e curiosamente as últimas vezes que eu tenho subido tem sido mais ou menos esse horário por causa dos grupos. E sempre que eu estou ali no meio, eu faço assim: nossa senhora, o que é que eu estou fazendo aqui a esta hora? Eu não disse que eu nunca mais ia subir aqui a esta hora? Mas não tem jeito, a gente chega ali no meio e dá aquele negócio assim: o que é isto? E aí a gente acaba subindo e pensa: nossa, já foi, sabe? Ou seja, a dificuldade já foi. A montanha a gente Exato. já ultrapassou, né? E aí a gente vê aquela ideia mesmo. Tudo na nossa vida, todas as dificuldades, todas as montanhas da nossa vida, nós podemos ultrapassá-las. E quando elas passam, ficam para trás. E é um pouco isso, né? E não deixar de olhar a beleza, não deixar de aprender com a vida. Eu faço muitas essas analogias com relação ao caminho, sabe? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode trazer do caminho é o que o caminho tem para nós no nosso dia a dia. E acontecem coisas que é incrível como acontecem coisas que têm a ver com aquele nosso momento da nossa vida. E olha que eu já fiz muito, que até já fiz muito, mas eu já fiz alguns caminhos, né? Eu devo ter feito aí. Lisboa, Fátima, eu já fiz 3 vezes, também depois fiz mais uma de Santarém, de Tomara, acabei de fazer uma agora, deve ter umas 3 semanas, já fiz umas 4, também já fiz daqui para lá. Nazaré para cá, olha, Nazaré para cá, eu vou dizer uma coisa para vocês. É a melhor que tem, assim, se você só quer subir. Só quer subir, então venha para Nazaré. Não, Então é lá a vida. É para os fortes. eu acho que o caminho só custa depois de veres a placa a dizer Fátima. Porque aí tu chegas à placa e já cheguei, mas depois da placa até ao santuário parece que andas mais do que tudo o que andaste até ali, porque a ansiedade é tanta de cheguei e afinal parece que aumenta o caminho. Andou quase 30 quilômetros no dia, mas o último ali nunca chega, né? Sabe que eu tive Exato. essa sensação a primeira vez que eu fui para Santiago, assim, o primeiro caminho de Santiago que eu fiz. Quando a gente vai chegando em Santiago, tem uma placa dizendo: falta 3.200 metros, falta 2.900, falta. Começou a aparecer placa de acho que de 100 em 100, eu de 150. Aí o que eu fiz? Eu comecei a olhar para porque a gente fica cansado de ver a placa, acho que já chegou. Não, ainda falta, ainda falta. É uma das coisas que eu digo, quando o pessoal começa são 2 coisas que eu digo para os nossos peregrinos, porque assim, no Raízes, quando a gente faz grupos, ou mesmo quando eu estou trazendo peregrinos, porque eu estou com os amigos, ou porque a gente se juntou e vai fazer peregrinação pela primeira vez, que às vezes acontece. Por exemplo, teve uma vez que eu trouxe uma peregrina hindu, e ela queria fazer o caminho, e isso foi a coisa mais linda. E eu só tinha 3 dias, eu disse: olha, ela queria porque queria, ela tinha medo de vir sozinha, e eu acabei encontrando com ela e com as filhas em Santarém. E as trouxe 2 dias, né? E eu disse: não, vamos. E aí, quando eu dizia para elas assim, isso é muito curioso, porque é uma das coisas que a gente sempre diz para as pessoas, né? Isso aconteceu com elas, e é uma história muito linda, talvez se der tempo, outro dia eu conto essa história dessas senhoras, dessa senhora e das filhas, que era o sonho dela vir a Fátima, e ela mora em Portugal desde sempre, né? E o que acontece? Foi muito curioso, porque quando a gente começa a pensar, ai, falta, fica mais duro, fica mais difícil. Então, eu sempre digo para as pessoas: não contem os quilômetros, aproveitem o caminho. Contem as árvores, olha as pedras, olha a beleza, olha flores, olha, aparecem flores, é o ano inteiro, tem flores diferentes. Então, olhe as belezas do caminho, que ele não é tão duro quanto parece. Quando a gente fica achando que vai demorar para alcançar a meta, né?
fica mais duro, fica mais difícil. Toda essa parte motivacional realmente é tão importante, né? E aí a Maria Alice é meta nisso, né? Durante a caminhada, ela consegue levar isso, e nós estamos a ver aqui, inclusive, uma fotografia que mostra bem isso no início, não é? De uma peregrinação que nós fizemos com o Raiz de Fátima, feito com o BPI, foi a Maria Alice que acompanhou o grupo, e essa questão enfim, do nosso cérebro, não é? Da nossa emoção, que também é responsável por nos levar, né? Essa é uma foto que eu acho tão bonita, e você faz isso de uma forma brilhante com ali. A gente, esse é o momento inicial que a gente grita, né? Bom caminho, né? Que é uma frase muito habitual para quem faz o caminho de Santiago também, mas bom caminho para todos nós. Bom caminho, boa vida, bom caminho. Nós fazemos 1 minuto antes de iniciarmos, para quem tem fé e para quem não tem, sabe, Carla? E eu sempre digo assim, olha, vamos fazer um instante, porque nós temos pessoas com várias crenças, ou sem crenças nos grupos. E eu digo, vamos fazer um instante, né, para que a gente possa, nesse momento, se harmonizar e que a gente possa ter um bom caminho. E aí a gente para naquele instante ali, cada um faz a nossa oração, e aí nós nos juntamos e fizemos um bom caminho e saímos. Para que a gente possa já começar a se identificar enquanto grupo. Porque é muito curioso, porque há pessoas que querem muito na frente, né, e há pessoas que querem muito atrás, mas quando nós estamos num grupo, nós temos que tentar manter um pouco esse equilíbrio da distância, né? Para podermos ter compreensão de que no caminho, como na vida, nós não estamos sozinhos. Nós às vezes queremos fazer muito uma coisa e nós temos que entender que há pessoas que têm limitações. Tem limitações de compreensão, tem limitações de movimentos, tem uma série de limitações financeiras. Então, nós temos que compreender que quando nós resolvemos fazer uma coisa em grupo, né, nós temos que aos poucos nos preocuparmos com os outros. Às vezes acontece uma coisa muito curiosa que no princípio as pessoas não têm isso muito ligado, mas a partir que elas vão do convívio é uma coisa que surge, sabe? Ou seja, daqui a pouco você vê as outras pessoas uma preocupada com a outra. Antes era uma pressa, vamos logo, vamos chegar, não sei o quê. Não, calma, vamos devagar aqui, né? Tem as pessoas que vêm mais atrás. E aí começa a se perceber, né? Ou seja, no nosso caminho da vida, de que adianta a gente chegar primeiro se durante a nossa jornada há pessoas que não conseguiram chegar junto de nós naquele objetivo de vida? Então, ou seja, esperar um pouco pelas pessoas, que as pessoas possam vir junto com nós. E eu acho que o caminho fala muito isso o tempo inteiro. Tem mais foto, Eliana? Para a gente mostrando aí, porque é legal. Ih, sou eu! São meus peregrinos. Olha, tá todo mundo de colete, a gente anda de colete e anda com roupas coloridas. Eu sempre digo, vamos muito coloridos, quem gosta de cores, né? Se não, vamos usar colete, porque a gente deve estar junto de uma estrada de carros, de autocarros, para os carros nos verem. E isso é uma questão que às vezes as pessoas não têm noção. Quando nós fazemos a nossa peregrinação, eu converso muito isso com a Eliana, e eu acho que isso é um tema que é muito importante, é que nós temos que lembrar que se nós estamos na nossa meta, nós temos também que ter responsabilidade pelas pessoas que estão na sua vida, né? Ou seja, a pessoa está dirigindo numa estrada e eu estou na minha peregrinação. Por que eu vou ser o problema daquela pessoa ali? Por que eu vou ser a angústia que a pessoa não gosta de andar na estrada porque tem muitos peregrinos? Então, nós temos que nos manter ao lado da rodovia, temos que, sempre que possível, estar em locais que tenham a berma, para que a gente possa não estar na estrada, estar bem sinalizados. Eu estava com a Eliana no dia, a gente tinha ido a um evento de turismo em Lisboa, e uma conhecida de uma grande amiga da Eliana fez um comentário que aquilo para mim foi muito impressionante, está chegando a época das peregrinações e eu dirijo o carro angustiada. Como é que eu vou fazer uma peregrinação que eu sei que tem uma motorista que está angustiada com medo dos peregrinos na estrada? Então, como é que eu quero chegar em Fátima? Dizer, Nossa Senhora, muito obrigada por chegar em Fátima, obrigada, gratidão pela minha vida, ou agradecer porque recebi uma bênção, ou porque eu fiz uma promessa. E eu não me dou conta que também na minha estrada da minha vida, há tantas outras pessoas ali, não é? E eu não dei atenção a essas pessoas. São pessoas desconhecidas para mim, mas com certeza não são para Nossa Senhora, ok? Então a gente vai sempre muito bem sinalizado, sabe, Carla? A Lígia sabe disso, a gente tem uma preocupação muito grande. E às vezes eu levo sempre um a mais e falo isso para eles com relação a isso. Quando a gente sai da estrada, a gente fica mais à vontade, né? Mas foto, adoro vídeo, mostra tudo. Jornalista.
É bom que a gente consegue conversar com as pessoas um pouco mais sobre, né, os caminhos e as dificuldades que a gente tem. Então, Carla, você também usa colete? Eu estou tentando mudar a foto, confesso, eu estou com dificuldade aqui. Sim, quando fiz a última etapa, não conhecia ainda a Maria Alice, não é? E também já conhecia a Eliana, mas andávamos assim um bocadinho perdidas, ainda não nos tínhamos reencontrado, mas fiz com um grupo que sim, fomos todos de colete. Aliás, quando nós fomos de autocarro daqui de Lisboa até Alcanena, e logo que entramos no autocarro e que iam pondo um visto no nosso nome, em como lá estávamos, era logo entregue um kit em que o colete fazia parte, logicamente. Aquela pessoa lá ao fundo, assim, com os bastões, sou eu, tá? O grupo precisa muito tempo para parar, tirar fotos, o caminho, e a Maria Alice fala sempre isso, tem que ser curtido, todo o caminho faz parte de uma peregrinação, não é só sair daqui e chegar lá, né? Cada mudança é importante. É assim, Helena, são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é quando eu estou como guia, e outra coisa é quando eu estou peregrina, tá? São coisas muito diferentes. Quando a gente está como guia, né, eu fiz um curso junto com uma associação, eu nunca esperava fazer um curso, imagina eu. Os meus amigos deviam rir horrores, né? Eu sendo guia do caminho, mostrando eu de botas. É que as pessoas não sabem, mas na minha história, Carla, eu já fui, inclusive, diretora de radiodifusão no Distrito Federal, em Brasília. Eu fui a primeira mulher a dirigir a Rádio Cultura de Brasília. Então as pessoas dizem, o que essa mulher está fazendo? Usando bota, gente, sandália. De salto alto para bota. Mas eu gosto tanto que hoje, para mim, é outra vida, tipo assim, sapatilhas o tempo inteiro, né? Botinha, sandálias para caminhar. Mas aí o que acontece? A gente tem. São duas pessoas muito diferentes. A pessoa guia e a pessoa peregrina. São pessoas muito diferentes, porque quando eu assumo um grupo, eu tenho uma responsabilidade pelas vidas que estão ali e pelo aquilo que nós fazemos no caminho, porque as pessoas estão sob a minha responsabilidade. Então, às vezes acontece, assim, há pessoas que compreendem isso muito bem e se identificam com as orientações que a gente dá, mas há outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em compreender. Então, você tenta falar uma vez, tenta duas, às vezes você tem que ser um pouco mais ríspido, porque o que nós estamos fazendo durante a peregrinação também envolve riscos de vida. Nós atravessamos autoestradas. Nós atravessamos a Nacional. Uma estrada aqui, né? Pois, então há uma responsabilidade maior e a gente entra eu pelo menos entro num processo de adrenalina quando eu tenho que atravessar estradas muito grande. Por quê? Porque eu estou ali cuidando para que essas pessoas terminem aquele trecho de estrada com segurança, pelas suas vidas e pelas outras pessoas que estão ali. Imagina, de repente, ter um peregrino lá todo feliz e contente no meio da estrada, porque é domingo, não tem carro de manhã, mas vem um autocarro ou vem um carro. Acabou a peregrinação dele, acabou a peregrinação daquela pessoa que está ali, a quantidade de problemas que vão surgir depois. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, e a pessoa peregrina, que sou eu, quando eu faço peregrinação, eu não sou a mesma pessoa que eu estou com essa responsabilidade. São pessoas diferentes, né? Até porque a estrutura para estar com o grupo, acontecem coisas que são do arco da velha. Eu já carreguei 2 mochilas, 2 vezes. Eu já subi com 2 mochilas a ladeira de Santarém, sabe? Tipo assim, da pessoa estar se sentindo mal e você agarrar e dizer assim, como é que eu estou conseguindo subir aqui com 2 mochilas? Vem uma energia, não sei de onde, sabe onde é que é, né, Carmen? Vem uma energia e faz com que a gente tenha, na hora, a visão da coisa, do que tem que ser feito, e vai. E isso já aconteceu comigo. E eu sinto, né, e não só uma, mas outras vezes, essas coisas acontecem no caminho, mas por quê? Porque ali no momento de guia, e eu tenho uma responsabilidade. Então, eu faço a minha oração antes de começar o dia, eu me conecto muito, eu durante aquela semana, eu tenho uma preparação para mim também, né? Ou seja, durante aqueles momentos, eu tenho uma preparação para mim também durante a peregrinação, pela responsabilidade que isso tem. Porque há pessoas que têm fé, estão ali por peregrinar, e há pessoas que têm fé, mas que não estão ali para peregrinar, estão ali para fazer um caminho, porque acham uma coisa bonita e tem o seu valor, sabe, Carla?
Ir para o caminho, para fazer o caminho, tem um valor. Uma hora vai acontecer outras coisas, mas nós não podemos julgar o que leva as pessoas para o caminho, né? Nós não podemos julgar o que leva uma pessoa para viver uma vida. E é mais ou menos isso. Olha, todo mundo no caminho, eu com aquela blusa azul, assim, linda. E fila, não é que é muito importante também, por isso que ser guiado também é tão fundamental, não é? Pode parecer coisa simples, mas todos estarem em filas, ordenados, não é? Muda tudo na estrada aqui que passa. Essa cena é engraçada. Volta essa foto que eu quero te mostrar uma coisa. Essa cena aqui é muito engraçada e eu lembro exatamente dessa foto aqui. Se você olhar com atenção, nós estamos na mesma direção dos veículos, tá? E as pessoas têm o hábito de virar e dizer assim: tem que andar na direção contrária dos carros. Depende. Depende, porque nesse trecho que nós estávamos passando aqui, se vocês olharem, tem um pedaço ali da Berna que está tranquilo ali, que a gente está meio que caminhando ali na Berna, tá vendo? E do outro lado tem uma vala. O que eu vou fazer? Vou levar as pessoas pelo lado que tem uma vala e se vier um carro, as pessoas se jogam na vala? É isso? Não. Nós temos que ter muita consciência de que, quando nós estamos com o guia vai olhando, ele conhece o caminho, e ele consegue perceber quais são os melhores locais de segurança. Por isso que, às vezes, nós mudamos de trilha, ou seja, mudamos do lado, para que nós possamos estar num lugar que seja mais seguro para todos nós. Então, essa foi a graça dessa foto, porque eu me lembro que, nesse dia, isso aqui, se eu não me engano, é perto de... é perto do Carregado, se eu não me engano. E aí, é naquela região ali, e Valada, Carregado, e eu me lembro que alguém virou e gritou assim, o carro passou, buzinou e disse assim, pro outro lado. Eu disse, pro outro lado não tem mais de carro, né? Porque você sabe, ninguém no meio da vala. Pois é, tinha que andar mesmo na estrada, tem opção, né? É complicado. E ainda mais quando tem uma curva fechada, né? Quando tem curva, a gente está sempre mudando de lado. Mas quando o grupo é pequeno, porque se for um grupo muito grande, já não dá para fazer isso. Se você tem 50, 70 pessoas, não dá para você ficar mudando o tempo inteiro. E você tem que sempre... Às vezes você tem que andar um pouquinho mais, de sempre ir na passadeira. E as pessoas acham, mas vou atravessar aqui. Não importa se o grupo é grande, você tem que ir na passadeira, porque você tem que manter o hábito. Quando você está no caminho, você começa a fazer com que a sua mente desenvolva o hábito de andar para os lugares seguros, hábito de usar o colete, hábito de usar a passadeira, hábito de atravessar, se for atravessar junto. Porque se você não faz isso, e, por exemplo, muitas vezes a gente está andando numa estrada de terra e a gente tem o hábito de gritar carro. E nós habituamos todo mundo a ir respondendo até o último da fila. Carro, 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 porque as pessoas entendem. E aí, nós, dependendo do grupo e do local, nós dizemos, se vier carro aqui, todos para a esquerda. Então, quando nós começamos a fazer isso a primeira vez, a gente ainda diz carro, esquerda, carro, e depois já vai automático, as pessoas já vão entrando. Por quê? Imagina, vem um carro, tá aquele grupo todo assim, lindo, maravilhoso, ali naquela estrada de terra, e vem um carro, porque acontece muito isso, e cada um vai para um lado. O motorista vai para onde? Nós criamos confusão na cabeça das pessoas. Não pode. A gente tem que ter muito cuidado, tem que ter atenção, tem que ter respeito com a vida das outras pessoas. Muita segurança, pois é, muita, né? Mais fotos. As flores. Aqui a gente, as flores são a coisa mais linda. Tem umas flores, tem umas fotos lindas de flores. Quando a gente caminha, olha, isso aí é um mar, né? É um mar de flores. Nossa, as prendas, né? Os presentes ao longo do caminho. Que lindo. Que lindo. E também tem os momentos de descansar, não é? Esse também, o povo nem tirou o colete, estava tão cansado. De cuidado, de carinho. Você começa a ver as pessoas se cuidando, né? Umas das outras também, né? E esses momentos de relaxar, de ver o instante. Olha, eu acho que nessa foto eu estou deitada lá atrás com a perna para cima. As tais placas que vocês estavam comentando, né? Tá chegando. Não, mas é muito pior. Tipo, 3 quilômetros, 2 quilômetros, 1 quilômetro. Aquela reta, desde a rotunda onde tem a Vespa, que tu já vês a Torre da Basílica, e aquilo é uma reta, nunca mais acaba. Parece que estás a andar num tapete rolante que está a andar para trás, porque
parece que quanto mais avanças, mais falta ainda, quando no fundo deveria ser fácil, porque é uma reta e é já ali, não é? Tu nessa altura Pois, estás no mas é que o seu Alentejo. guia foi direto para Fátima, ele não passou por Aljustrel. Porque se ele tivesse entrado em Aljustrel, ele tinha andado mais uns 200 a 300 metros, mas as pessoas tinham passado na frente da casa dos pastorinhos, tinham feito o caminho dos pastorinhos, tinham se distraído com a beleza que é aquele caminho, passado no lugar da aparição da Nossa Senhora, chegado ao santuário mais leves. E por que eu te digo isso? Porque a gente tem feito isso com os peregrinos, vindo por Aljustrel, mesmo o pessoal que vem de Tomar, que vai pelo outro lado, tem feito isto, foi uma sugestão que nós fizemos, inclusive para pessoas amigas nossas que vêm com o grupo, e as pessoas saem renovadas, porque aquilo ali é de uma beleza, você não está só vendo chão, não está só vendo terra, além da energia que tem aquela região de Aljustrel. As pessoas fazem, não, é tipo assim, parece que a pessoa toma um gás, né? Ali recebeu já grupo ali de peregrinos, com a Tânia, que é uma amiga nossa que traz peregrinos também, que é guia, e as pessoas têm, sabe, é como se tivesse dá um gás neles, e a gente não dá, consegue andar e vai diferente, né? É uma entrada diferente porque você vive a experiência de passar pelo local dos pastorinhos para chegar no santuário. Quando eu venho de Lisboa, eu já fiz um estudo, nós já mudamos o caminho e entramos por Aljustrel. E quando venho de Tomar também, a gente entra por Aljustrel. Isso é serra. Essa é a parte leve, tá? É a parte boa. Chegar e passar por Aljustrel, encarar a serra, realmente. Essa é uma parte light que ainda conseguiram tirar foto, nas difíceis ninguém tira, né? Ai, ai. Essa descida para Mindy, essa foi na minha primeira peregrinação. Porque quando eu cheguei lá em cima, eu esperei o sol nascer. E quando eu fui descendo, eu fui vendo o sol nascendo. Isso aí é o sol nascendo na serra de manhã cedo. Ainda tem a outro lado da serra para subir, né, Carla? Esse do lado de cá, a gente dando por Mindy. Atravessa e depois sobe, que não é a mesma coisa, é um pouco menos. Tcharam, não é? Nós, tô eu ali de amarelo, de vermelho está um amigo e irmão meu, que também fez curso de guia, que fez esse caminho, o último trecho fez com a gente, ele que é o Edmur, que é de Guimarães, e também está a esposa dele, a Zé, está tirando foto, né? Então tá aí. E esse aí é um dos nossos grupos, né? A gente já chegando no santuário. E sem colete, né? Porque já tinham tirado os coletes, a gente já estava vindo ali pela estrada uma dos pastorinhos. ideia para quem está lá em casa, né? Que possa ter uma noção do que nós estamos a falar, né? E eu ainda queria partilhar aqui num instante um vídeo. Um vídeo aqui do caminho Tomar. Inclusive... Eu também, olha. A gente está em Tomar, estamos aqui na mata da sede dos Sete Montes e vou fazer uma subida diferente. Não vamos subir pelo tradicional, a gente vai fazer um caminho que eu nem sabia. Foi uma casa, agora a gente já está sabendo que vai dar no caminho, que é subir aqui por dentro da mata. Ou seja, ver toda essa vista maravilhosa aqui da entrada. E vamos começar a subir. Vamos subir? Todo mundo animado? Claro. Vamos subir. Olha, a gente vai para o Convento de Cristo, mas por um outro caminho que não é o caminho que está marcado no centro. Tem as sinaléticas, não esqueçam disso. Mas também pode subir aqui pelo meio da mata dos Sete Montes. Vamos lá? Esse vídeo foi gravado tem 3 semanas, mais ou menos, né? Porque eu estava peregrina aí. Ela estava guia. Estava com 2 amigos, né? A Tânia, que eu falo que a gente acabou de falar dela, que ela traz grupos também, que é nossa amiga. E ela estava com um peregrino, né? De primeira vez de Fátima, ele sempre foi muito assim, sabe, assim, Santiago. E foi a primeira experiência dele de Fátima e foi bem diferente para ele. Ele viveu 40 anos na Itália e voltou para Portugal. E ele foi fazer Fátima porque ela conversou sobre Fátima, sobre os caminhos que ela fez com o pessoal dela. Então, ele veio, né, fazer essa experiência, mas sem nenhum tipo de expectativa de nada. Vocês terem ideia, a gente chegou aqui no dia 12 de setembro. E eles iam embora no final do dia. Não, ele chegou no dia 11 e eles iam dormir e iam embora no dia seguinte. Deixa eu pensar. Não, eles chegaram aqui. Eles iam dormir uma noite aqui em casa, exatamente. Eles iam dormir uma noite só aqui em casa e iam embora no dia 12.
Só que aí começou a acontecer um monte de coisa, eles começaram a conversar com as pessoas também, e descobriram que 12 era a procissão das velas da aparição do dia 12 de setembro. Dormiram 2 noites, ele dormiu 2 noites aqui em casa e assistindo a procissão à noite. Então, ou seja, ainda mudou o itinerário por conta disso, e ele realmente fala que foi diferente. Assim, as pessoas só compreendem o caminho de Fátima quando fazem. Porque, para além do que acontece no 13 de maio, que é muito voltado para muito pagar, assim, para pessoas que querem pagar promessas, que vêm fazer penitência, porque a gente tem muito isso no caminho, a gente tem outras coisas no caminho também. Tem viver o caminho, tem vivenciar essa experiência, esse encontro com o nosso eu interior, com a espiritualidade. E esse vídeo foi feito exatamente porque eu estou retomando, né, a partir de outubro, com as conversas peregrinas, toda semana. Vamos lá, dia 13, dia do peregrino, a gente na semana do dia 13 de outubro, a gente vai estar voltando com as conversas peregrinas. E esse foi um vídeo que eu gravei para uma das conversas falando do caminho de Tomar. E aproveitei que eu estava lá como peregrina com eles. E nós estávamos, como eu estava peregrina, e como eu já conheço aquela região, já subi por trás do convento e tudo, eu fui por ali para poder identificar um outro percurso que possa agregar algum tipo de mensagem para os nossos peregrinos quando a gente os leva no caminho. Isso acontece muito, a Helena sabe como essa mudança que a gente fez de Lisboa para Fátima, em vez de vir pelo caminho marcado pela sinalética, nós temos o nosso caminho, assim, no sentido que a gente passa por Austrel. Como esse também, eu achei muito interessante subir por trás do convento de Cristo, por toda a simbologia que tem ali naquele espaço. Então, nós buscamos também novas possibilidades de caminho. Como acontece também, que isso é muito interessante, que no caminho de Fátima, eu acho que isso é uma coisa até que a gente pode conversar uma outra época, tem muita coisa sobre o tema que eu vou dizer agora, que é as diferentes imagens de Nossa Senhora que nós encontramos no caminho. Porque no caminho nós encontramos Nossa Senhora grávida, nós encontramos Nossa Senhora com o menino Jesus. Lá em Tomar tem a Nossa Senhora amamentando. Então, ou seja, eu não conhecia, a Tânia conhecia e eu fui para muito também porque eu queria conhecer isto. Então, nós temos as várias figuras da Nossa Senhora Mãe, né? Nossa Senhora grávida, que é a Nossa Senhora do Ó, que é enrolada no caminho de Lisboa. Nós temos a Nossa Senhora amamentando em Abrantes e em Tomar. Então, ou seja, nós vamos encontrando essas mensagens, né, do caminho e que nos trazem elementos para essa peregrinação, sabe, Carla? Para além do caminho, né, identificar por que nós estamos a fazer um caminho da mãe. Porque a mensagem de Maria em Fátima é amor, é a mensagem de uma mãe para os seus filhos. E nós começamos a perceber essas imagens, tanto que quando nós chegamos a Valada, nós não tem um trecho de Valada que a gente não vem pelo caminho das setas. Eu optei, fiz o estudo, fiz o caminho, e nós percorremos um outro trecho, que tem quase o mesmo tamanho, mas que passa por uma construção, que a Eliana, inclusive, teve com a gente lá, antes de eu fazer a festa, a gente também teve de carro, que é muito lindo, né, Li? Que é Virtudes. E a história de Virtudes, que no século XV, se não me engano é isso, era como Fátima. As pessoas iam para Virtudes como vem para Fátima. Imagina, era roteiro de peregrinação, roteiro de peregrinação das Virtudes de Nossa Senhora. Que é isso. E depois a gente tem a Nossa Senhora grávida. Depois, mais à frente, nós temos aquele mural da Nossa Senhora da Mãe, que todo mundo tira foto com os azulejos lindos, maravilhosos. Mas as mensagens que estão por aí, né? As diferentes mensagens da mãe, até a gente chegar aqui em Fátima, né? No colo da mãe, que traz a mensagem de amor e de paz para a humanidade. Então, tudo isso também é muito impactante. Então, a gente tenta nos caminhos também, às vezes, mudar um pouco o itinerário tradicional para poder as pessoas viverem isso, nem que seja uma pequena luzinha, sabe? E a gente vai dando umas mensagenzinhas nos caminhos. Que lindo, que lindo. E, enfim, a parte de toda essa emoção que se vive no caminho, eu ainda queria falar com você, Maria Alice, sobre a questão prática do dia a dia, que nós temos. Você montou aqui um curso espetacular, com base também em toda a sua experiência, não é, para que as pessoas possam se preparar. Porque antes de nós entrarmos aí, então, fale-nos para nós essa diferença, né, Carla, entre o peregrino preparado e o não preparado, não é? Tem uma diferença muito grande, né, porque
Antes, quando eu fazia o curso e quando eu era peregrina, eu só ouvia falar. Assim, eu só ouvia falar e eu vivi na pele ser peregrina despreparada. Eu cheguei em Fátima muito por milagre. E eu conto isso no livro. No primeiro dia de caminhada, eu machuquei meu pé. Eu andei quase 40 quilômetros. Eu não tinha o sapato adequado, meu pé inchou, o sapato era do tamanho, eu só tinha um bastão. Depois eu comprei dois. E na época, o presidente da associação, onde depois de eu fazer o curso de peregrinos, eu estava tão cansada, tão desesperada, que eu já tinha errado o caminho, eu tinha feito tudo de errado. E eu falando no telefone com ele, o que ele me indicava para eu dormir. Ele fez assim, depois eu vou te ver como é que você tá. Porque eu estava com uma voz tão desesperada, assim, talvez. Eu acho que eu estava tão arrasada. E ele foi no alojamento onde eu fiquei e foi lá conversar comigo. E ele foi fazer uma coisa muito simples, que foi afinar a minha mochila. Ele, como estava perto, ele foi lá ver como é que estava a minha mochila, olhou para o meu bastão e disse, você tem que arranjar um segundo bastão. Se você não conseguir arranjar o segundo bastão... Eu tenho um segundo bastão. A gente vai marcar eu e a Carla para a gente andar de bastão, né, Carla? Hoje eu tenho dois bastões. Não é tão simples, não. Eu também já sofri aí. Porque os bastões parecem uma coisa que é irrisória, mas eles dão equilíbrio para nós na caminhada. Nos dão tração. Reduz o nosso impacto na caminhada, dá equilíbrio. Chega a reduzir até quase 10% o nosso peso de tração na hora que a gente está a caminhar. E nos ajuda nas subidas e nas descidas para os joelhos. E eu só tinha um, né? Inclusive, os outros que eu tinha, eu perdi, esqueci os bastões no caminho e vim buscar, estava no restaurante. E o que acontece? Ele olhou para mim e disse para mim arranjar um segundo bastão que fosse em Santarém. E em Santarém ainda era 3 dias à frente, né? E ele olhou para mim e eu tive a nítida sensação, depois eu perguntei para ele confirmou. Ele olhou para mim e ele tinha certeza que eu não ia chegar. Pelo estado em que eu estava, deplorável no primeiro dia. Vocês terem ideia. E ele meio que olhou para mim assim, tipo, isso daí vai chegar. E eu cheguei. E quando eu cheguei, depois liguei para um monte de gente do lado, também liguei para ele e disse, olha, eu cheguei em Fátima. Porque ele disse, quando chegar em Fátima, me avisa. Porque ela não consegue. Oh, meu Deus. Porque na época a associação nos acompanhava, como ela acompanhava, me acompanhava todos os peregrinos, com um certificado. Quando as pessoas estavam sozinhas, eles estavam sempre ligando para saber se estava bem, eu deixava gente muito à vontade para ligar se tivesse algum problema. Que é um acompanhamento diferenciado de você simplesmente ir para o caminho e não ter ninguém que sabe que você está lá. Vai que você tem um acidente, uma coisa, pelo menos alguém sabe que você está no caminho, você não vai ficar muito sozinho. Sozinha, sem ter um apoio, né, de telefone. Eu sempre digo isso. Vai para o caminho, vai fazer caminhada. Eu já liguei para Eliana de noite e disse assim, vou caminhar de noite, vou sair agora. Já fiz isso com a Eliana. Quando eu chegar, eu aviso. Meu caminho é esse. E fui fazer um caminho noturno, que eu queria fazer, mas eu tinha uma pessoa que sabia onde eu estava. E eu sempre faço isso. Se eu estou sozinha no caminho, eu tenho alguém que sabe aonde eu estou. Porque, pelo menos, alguém sabe que eu estou ali e eu não estou sozinha. Posso ter um acidente, posso ter uma ataque cardíaco, posso ter qualquer coisa, né? Ninguém está livre de nada. Então, é sempre bom ter alguém que sabe aonde você está no dia a dia. E quando nós estávamos na pandemia, aconteceu a questão do curso, né? Porque nós não podíamos fazer grupo, nós recebíamos muitas pessoas querendo informações sobre o caminho. E aí nós montamos um curso, um mini curso, rapidinho, com 3 horas e pouco, onde nós ensinamos... Foi Maria Alice que montou com toda a sua... Nós, Raízes, montamos o curso. Nós, Raízes, montamos o curso. Estou longe de ser uma entendida. Vou partilhar aqui a tela, então. E esse curso foi pensado para isso, para pessoas que vão pela primeira vez. Porque se você me perguntar, Carla, eu, quando fui a primeira vez, eu fiz tudo de errado que eu podia fazer, entende? E eu cheguei arrebentada, mas eu cheguei feliz, mas é que aconteceram muitas coisas que eu conto no livro, aconteceram coisas impressionantes, que eu acho que não esperem ir para o caminho acontecer o que aconteceu, porque o caminho cada um tem o seu. E eu não estava esperando que acontecesse nada daquilo. E aconteceu. Mas é diferente. Depois que eu fiz o curso, os caminhos ficaram mais fáceis para mim. Ficaram mais fáceis no sentido que eu já sabia o que fazer. Eu sabia que eu tinha que ter um sapato de tal forma. Eu sabia como é que eu tinha que caminhar. Eu sabia o que eu tinha que escolher, qual a roupa que usar. Aí você vai me perguntar, mas precisa fazer um curso para ir para o caminho? Não precisa. Você não precisa de nada para o caminho. Só precisa você querer ir. Ponto. Você vai do jeito que quiser. Você não precisa de guia. Se você resolver ir para o caminho nesse momento, você vai. É uma escolha. E as coisas vão acontecer, porque nenhum caminho é igual para as pessoas. Agora, há aquelas pessoas que têm muito medo, que têm muito receio, que estão sempre cheias de dúvidas.
Então, o curso foi feito para essas pessoas. O curso foi feito para ajudar as pessoas a reduzirem um pouco, ou seja, esse sentimento de estar sozinho, de não saber o que fazer. E são informações, isso tem que ficar muito claro. Todas as informações que estão no curso são informações que a gente fala no nosso dia a dia. São informações que eu falo nas conversas peregrinas, são informações que se as pessoas ligarem, eu vou dizer por telefone, entende? Ou seja, a pessoa não precisa comprar o curso para fazer o caminho peregrino, nem precisa comprar o curso se ela quiser acompanhar e procurar. A diferença é que, lógico, ali está tudo organizado, está tudo montado, tem toda uma metodologia ali para ajudar a pessoa a compreender melhor e para facilitar essa dinâmica, né, de fazer o caminho. Mas então, entrando no nosso site, né, Maria Alice, tem aqui na aba dos cursos. Olha, no site do Raiz tem várias coisas, então tem o curso também. Tá? No site do Raízes tem todas as experiências, porque o Raízes não faz. O que a gente faz no Raiz são experiências, né, Eliana? A gente quer que as pessoas experimentem um pouquinho daquilo que muitas vezes a gente vive no nosso dia a dia. Então, ou seja, estar no santuário como a Eliana está todos os dias é uma experiência, é diferente. Então, ou seja, ir para o caminho com alguém que está habituado ao caminho, como às vezes acontece comigo, as pessoas vão comigo, é diferente porque é uma experiência, né? Não é um city tour, não é uma coisa assim, é uma experiência. É porque a gente quer passar para as pessoas algo que a gente sentiu muito forte, que a gente sabe que pode contribuir para a vida das pessoas, tá? Eu acho que essa é a diferença, que a gente não está pensando assim, é para peregrinar. Peregrinar faz parte, né? Mas a gente quer que as pessoas vivam mais. Tem o caso de uma peregrina que está no Raízes de Fátima, a gente entrevistou ela, né, Li, que é a Rosário. Verdade. É uma das experiências mais fantásticas, transformadoras que existe, que a gente, assim, a gente até levou um susto, porque a gente não imaginava que tinha sido uma transformação tão impactante, né, num grupo de 10 pessoas, né, como foi com a questão da Rosário. E desculpa interromper, mas convém avisar as pessoas de que essa conversa com a Rosário está tanto no YouTube como no Facebook, nas nossas conversas. Exatamente, que as pessoas podem ir lá buscar e botarem lá Maria do Rosário e vão achar essa conversa e vale muito a pena assistir essa conversa, porque foi uma coisa assim, tipo, nossa, e a gente não sabia, né? Foi tudo assim, eu sabia de alguma forma, mas não como ela conta naquele momento ali da conversa, né, para nós. E depois mostrando, partilhando as fotos, nós conseguimos perceber ela mais tensa, mais fechada e no final sorrindo, não é? Exato, e por que aquilo aconteceu? E a história tem umas cenas muito engraçadas que ela conta da família, então vão lá, procurem a Maria do Rosário, essa história com a conversa que a gente fez, né? Que a Carla não participou, né? Gente, Carla, tem que ficar mais juntinho. A Carla vai participar de todas as próximas, temos muita coisa para falar sobre peregrinação. E aqui no nosso site, dentro do nosso site, temos aqui então essa aba dos cursos, do curso Peregrinar a Pé, e este curso realmente vai ajudar, auxiliar a todos aqueles que querem fazer uma primeira peregrinação, e pode parecer muito simples, mas, por exemplo, a questão da meia, a questão do sapato, parece detalhes, mas tem muita gente que sai do caminho por isso, né, Maria Alice? Tem muita gente que sai, tá? Eu quase saí do caminho porque a minha bota arrebentou o atacador há 3 semanas atrás, no meio do caminho. E eu sempre trago um atacador extra, isso é uma coisa idiota, né? Não, atacador é tão leve. Atacador é cadarço, para quem nos ouve no Brasil, que a Maria Alice já está ficando portuguesa. E aí eu tive que amarrar a bota de uma forma que ela não ficou bem segura. E aí curiosamente, eu fiz uma bota. Né? Ou seja, existe uma forma de amarrar as botas, né? Os calçados. Existem os calçados mais adequados, existe o porquê usar as meias. Então, ou seja, porque quando nós estamos no caminho, né, nós temos dificuldade em muitas coisas. Nós vamos mais leves, nós carregamos só aquilo que nos é essencial. É uma das grandes lições do caminho, né? Ou seja, uma das grandes lições do caminho é exatamente você ir o mais desligado possível de tudo aquilo que você carrega na mochila da sua vida. A mochila do caminho, ela tem a ver com isso. A gente aprender a viver com as coisas que nos são mais úteis, né? E que nos são mais leves. Principalmente aquelas que a gente carrega no coração e na nossa mente, que a gente esquece muito disso. Né? Então, ou seja, o que eu vou levar para o caminho? Comece pensando nos seus sentimentos mais leves, sentimentos mais tranquilos. E aí já começa, né? Eu acho que já começa uma transformação aí.
Sempre pensando nessa analogia. O que é supérfluo mesmo. A gente vai fazer uma live sobre carregar, o que carregar Olha, na mochila da vida. Era o que eu ia dizer. Era o que eu ia dizer. Ainda nós não tínhamos começado a conversa e já eu estava a dizer temos que nos encontrar mais vezes. E acho que agora toda a gente tem a certeza de que temos que nos encontrar mais vezes. É verdade, é verdade. Sem dúvida. Sem dúvida. Pronto, e para finalizar aqui, você tem acesso por 1 ano do curso, são 2 horas de conteúdo, 2 horas a prepará-los. Desde bastões, a Marisa pode falar muito melhor do que eu, mas coisas que podem parecer simples, mas que... E o melhor ali é que você tem uma garantia de 15 dias. Se você não gostou, seu dinheiro vai ser devolvido. Ou seja, você não gostou, exatamente, não tem nada a perder. E um dia você assiste o vídeo, não gostei. Então tá bom, ótimo, tá então, tranquilo. Curso Peregrinar a Pé. Exato. É uma das experiências, ou seja, porque a experiência também é experiência que pode ser uma experiência individual, né? Então, não precisa de guia, não precisa... Porque, às vezes, assim, você acha que peregrinar, às vezes, pode parecer uma coisa... eu vou sair para o caminho e vou embora. Mas, às vezes, custa, porque você tem que ter os equipamentos adequados. Dependendo da época que você vai, você precisa de mais coisas. O preço de uma mochila, o preço de um transporte... De qualquer forma, você tem transporte de ida e de volta. Depende da experiência que você quer. Se você quer uma experiência onde você tem muitas pessoas, se você quer uma experiência onde você vai sozinha, onde você vai em dupla, né? Onde você vai com 3 ou vai com um grupo menor, porque são experiências diferentes. Não adianta dizer, o caminho eu vou viver a mesma coisa. Você vai para o mesmo caminho, com a mesma pessoa, vocês vão viver coisas diferentes. Você vai sozinho no meu caminho 10 vezes, vai ser diferente. Tem sempre uma coisa diferente, você encontra pessoas diferentes. E aí tem uma outra coisa que é interessante. A experiência que é, durante o caminho, nós conversarmos com as pessoas que estão no caminho. A gente aprende tanta coisa. A gente conhece pessoas e conhece o que as pessoas fazem. E nós percebemos que existe uma vida no caminho, né? Pessoas que fazem parte do caminho. Há pessoas, inclusive, que cuidam do caminho para nós, não? Ou seja, nós passamos ali, tem as sinaléticas, ou passa, o caminho está limpo, e tudo isso. E, por final, leve sempre um saco de lixo, não deixe o seu lixo espalhado pelo caminho, afinal de contas, isso eu aprendi no curso, uma casca de banana é biodegradável, 100 cascas de bananas é desagradável. Você aprendi uma das coisas que eu aprendi no curso. Gente, essa frase não é minha, deixar isso bem claro, tá? Mas é muito boa, é muito boa. É a lição que a gente tem que lembrar que vem atrás, né? Aquilo que eu falei. Essa consciência também que você falou desde o começo, não é? O caminho tem que ser sustentável, né? Falando aqui das questões ambientais, do planeta sustentável, o caminho também tem que ser sustentável. É verdade. É verdade. Agora, não podemos terminar essa conversa ainda sem partilhar o Guia do Caminho Peregrino. Gente, o guia, peraí. O guia é muito curioso. É o primeiro que a gente faz do Raízes, né? É um livrinho muito, muito fofo. Ele é pequenininho, cabe na mochila. Também está à venda na Amazon. Ele tem como é que é a história das setas, Carla? Eu não vi os índios, quanto mais as setas. Isso foi uma pessoa que estava indo para um evento, né? Viu as setas? Que setas? Eu nem vi os índios. Pois, aí aqui nós temos o Guia do Caminho. Esse é o caminho do Guia do Caminho Lisboa-Fátima, que é um dos caminhos que eu tenho mais... É o caminho que é mais longo, são 150 quilômetros, dependendo de onde sai também, você pode sair da igreja de São Sé, em Lisboa, ou da igreja de Santiago, né, em Alfama, e também pode sair do Parque das Nações, porque o caminho começa aonde você quiser. Isso é o mais importante, sabe, Eliana e Carla? Eu não tenho que dizer assim, o caminho começa aqui. Começa no Parque das Nações, se você quiser. Senão pode começar antes, ali no Braço da Prata. Percebe? Mas como você quiser que o caminho comece. Então, esse é um caminho que fala do caminho desde a Sé e vem até Fátima. Tem fotos coloridas, né, do pessoal, a gente sentado ali. Fala sobre as dificuldades, fala sobre os serviços, tem algumas dicas do que a pessoa pode fazer no caminho. Tem um QR Code que vai para o mapa do caminho que eu tenho no Wikiloc, mas também você pode entrar no Wikiloc e pode procurar lá, os mapas estão todos lá, gratuitos, percebe? Ou seja,
todas as coisas que a gente fala aqui, elas estão gratuitas. Se as pessoas quiserem, vão pesquisar, vão procurar. A diferença é que a gente faz estabelece alguns materiais que facilitam. E, óbvio, se a gente está fazendo um material que facilita, isso aqui tem um custo de impressão, tem um custo de transporte, tem um custo de tempo, tem um custo do profissional que trabalha dentro dessa produção aqui, porque, na verdade, é isso que acontece. Então, tem altimetria também aqui, o Wikiloc tem altimetria, você vai lá e pode buscar. Então, isso aqui, na verdade, é para falar um pouco sobre, né? E eu preciso falar até do formato desse guia, né? Que foi assim, a Maria teve certeza que tinha que ser nesse formato para caber na lateral da mochila, para estar prático durante a caminhada. Na mochila, no bolso da calça, uma coisa mais fácil, né? E aqui eu falo de vários locais, falo dos locais todos do caminho, porque são locais que para mim são muito próximos de mim. Como eu já passei algumas vezes por ali e já fiz sozinha, ou fiz em grupo, entende? Ou seja, eu sei as dificuldades que existem e como é que a gente vai ultrapassar aquelas dificuldades. E sei das vezes que a gente precisa de alguma coisa, parece uma coisa boba, mas às vezes a gente precisa de uma informação e a gente pensa, isso aqui, será que aqui tem um lugar para eu comer? Será que aqui tem um lugar para ter um alojamento? Tem que chegar ali e olha que tem alojamento e tal. Tem uma pessoa que virou para mim e disse para mim, eu não sei se eu já coloquei isso no novo, mas eu achei curioso porque tem um dado que às vezes a gente não sabe, aonde tem, olha, uma coisa boa, mas a gente tem que saber, né? Eu me lembro, olha, a pessoa agora vai ter que botar óculos, tá? Licença aqui. É que às vezes a gente, tem coisas que às vezes a gente, por exemplo, parque de merendas, você vai descansar, vou descansar aqui, só que daqui a 1 quilômetro tem um parque que você pode sentar, pode descansar, entende? Ou seja, é diferente. Então, tem algumas indicações. Tem supermercado, então você assim, olha, lugar tal tem mercado, tem supermercado, então eu sei que eu posso comprar alimentos ali. Então, foi um pouco isso, foi tentar colocar para as pessoas aquilo que elas podem encontrar no caminho que possa facilitar. Além, lógico, de dizer o que, fonte de água, tá vendo? Então, aqui eu digo onde tem uma fonte de água. Então, eu falo um pouco sobre o que tem nesses locais. Em alguns eu boto fotos, para que as pessoas possam entender que elas podem ir até ali. É óbvio, isso tem que ficar claro. As informações que a gente coloca para as pessoas, muitas vezes, elas podem mudar. Então, por exemplo, no caso da pandemia, teve muitos restaurantes que fecharam. Né? A restauração teve muitas pessoas que fecharam e durante a pandemia estavam fechados. Então, a gente passava e estava fechado. Pode ser que amanhã uma fonte de água não esteja potável, tem um aviso lá, a água não é potável. Mas as informações, de uma forma geral, elas são mantidas e aí a gente tem, por exemplo, aqui, em Arneiro das Milhariças. Vou dar um exemplo. Isso aqui foi um amigo meu que fez uma revisão do livro, eu mostrei para alguns amigos que são peregrinos, e ele fez assim, sabe uma coisa que me faz falta? Multibanco. E aí eu botei, em Arneiro das Milhariças tem multibanco. No meio do nada tem um multibanco. Por quê? Porque às vezes você não consegue pagar com cartão, você tem que pagar com dinheiro as coisas no caminho, né? E às vezes o dinheiro acaba. E aí você sabe que você ali perto tem. Então peraí que ele tem, eu vou lá. Pode ser que não tenha dinheiro naquele momento, que o multibanco deixa sem dinheiro. Não é culpa nossa. Ou que tiraram o multibanco também, né? Então tem tudo isso. Mas tem algumas informações que é para facilitar a vida de quem não conhece o caminho. Que é isso que a gente quer. A gente quer ajudar as pessoas que nunca passaram pelo caminho tenham uma experiência melhor dali, né? Não saiam com uma experiência diferente, assim, tipo, não, mas é ruim, não tem nada, não vi nada. Não viu nada, olha, não viu porque não quis, estava aqui. Olha, tanta coisa para falar, e eu tenho que dizer aqui que realmente a Clara tem razão, a gente precisa se reunir aqui mais vezes, não é? Mais de 1 hora de conversa e ficávamos aqui muito mais tempo. Para a gente terminar, Maria Alice, o que você recomenda para um peregrino de primeira viagem? Se a pessoa tem a oportunidade de conversar com outros peregrinos, é a melhor coisa. Porque vai conhecer a experiência de outras pessoas. Não significa que a sua experiência vai ser igual a delas. Mas há muitos grupos também, sabe, Li? Grupos nas redes sociais, que as pessoas podem entrar e podem ver o que as pessoas estão a dizer do caminho. Então, podem encontrar ali dicas preciosas, tá? E como eu falei, o caminho é para todos. Para as pessoas que podem pagar para fazer um curso, para as pessoas que podem comprar uma nova, para as pessoas que não estão interessadas nisso.
Mas a primeira coisa eu acho que é isso, é conversar e encontrar. Hoje é tão fácil a gente fazer isso, encontrar na rede social alguém que tenha feito caminho. Está cheio de grupos. Se eu só botar a Fátima, vai aparecer um monte de grupos de peregrinos. E aí tem peregrinos de Fátima, tem peregrinos de Santiago, tem grupo, inclusive, peregrinos de Fátima e Santiago. Porque os caminhos, em algum momento, tem um caminho, os caminhos, em alguns momentos, são os mesmos. Por exemplo, indo de Lisboa para Santarém é caminho de Santiago. E depois é que se separam. Mas, então, acho que é isso. E se tem vontade de ir para o caminho, vá. Vá. Se está sentindo que é para ir, vá. Procure as melhores formas, procure as melhores indicações e vá. Porque é um sentimento que às vezes a gente tem medo, sabe, Eli? Às vezes as pessoas... Eliana, tá? Sabe o que acontece às vezes, Carla? É que as pessoas à nossa volta, porque não sentem o que nós sentimos, né? Não é que elas não gostem de nós, ou não se preocupem com nós, ou nos achem malucos. Meus primos, nunca, no fundo, eu sei que eles não faziam aquilo porque eles não gostavam de mim, porque eles gostavam de mim, estavam preocupados comigo. Mas o que acontece é que as pessoas não estão dentro de nós para sentir o que nós sentimos com relação ao caminho. Então, se você sente, se você está aí, se você está sentindo que você quer ir, vá. Procure pessoas que possam te ajudar, que possam te orientar. Procure dicas na internet. Tá? Tem vários. Nós temos vários no site do Raiz, já tem alguns vídeos antigos. Né? Vamos entrar agora com uma nova temporada das conversas. Tem informações que você pode utilizar e que pode te ajudar a ter um percurso melhor. Mas vá, porque é uma experiência muito, muito diferente. E óbvio, como eu falei, vá, mas não vá. Se você for sozinho, né, sempre avisa alguém onde você está. Né? Isso é importante. É isso que eu queria dizer. Não desista dos seus sonhos, né? Gente, quanta coisa que nós tínhamos ainda para explorar. Fica marcado aqui publicamente, então, outras conversas aqui, Raízes de Fátima, das sextas-feiras. E lembrando que, então, a partir do meio de outubro, então, vamos ter assim, vamos ter essa São alegria. pílulas, né? As conversas peregrinas são pílulas, né? Não são conversas como essa que a Helena faz. São conversas que acontecem no caminho. Eu chego lá, olha, hoje eu saí, vou falar. Tem uma muito engraçada que eu... Tem uma que eu vou caminhar em Aljustrel e vou falar sobre o caminho de Aljustrel e vou falar sobre um sentimento que eu tive ali. Então, ou seja, é muito isso, né? São pílulas. As pessoas não acharem que vão ficar ali muito tempo. Com pílulas, que vão estar toda semana. Semanalmente vamos estar aqui falando também, não é? Nas redes sociais do Raízes de Fátima, de conversas peregrinas, sobre peregrinações. Estou muito animada com isso. Olha, essa conversa teria tempo, teríamos aqui conversa para horas, mas fica aqui já falado publicamente que vamos marcar novas conversas aqui, tem muito tema para conversar. Mas para vocês deixo aqui um grande obrigado, muito obrigada. Gratidão. Foi muito especial. Carla, um grande abraço, obrigada. Obrigada. Para vocês também. Obrigada também. Gratidão. Por tudo. Aqui também no Raízes, e a Marilis que está aqui à frente das peregrinações no Raízes, e que temos tanto aqui, vamos ter muito mais para falar para vocês sobre este tema. E gratidão a todas as pessoas que nos procuram, né, Li? A gente às vezes não consegue dar respostas a todas, nós não temos as respostas para todas, mas uma gratidão imensa pela confiança, né, de nos procurarem, né, para que a gente possa de alguma forma tentar ajudar. Muito, muito obrigada. Sim, a nossa missão é tocar, não é, o coração dos peregrinos nessa mensagem de amor. Portanto, estão sempre muito bem-vindos e que nossa ideia é continuar produzindo aqui mais conteúdo para quem quer peregrinar a pé a Fátima também. A todos vocês que estão aí do outro lado também, o nosso muito, muito obrigado. E até sempre. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.